Boa noite, igreja. Eu queria, antes de começar, eu vou falar três características de pessoas. Eu queria que você tentasse se assemelhar a uma delas. Por exemplo, aqueles que começam a fazer alguma coisa, mas por algum motivo qualquer, em algum momento da vida, para. Então, aqueles que começam. Então, eu vou dar somente alguns exemplos de alguns homens que começaram. Não, minto, outra. Pessoas que começaram bem, começaram a fazer uma coisa bem, aí, num certo momento da vida, começa a fazer tudo errado. Eu vou dar alguns exemplos para ver se você se assemelha. Por exemplo, o rei Asa. Em 2 Crônicas, capítulo 12, ele, num determinado momento, ele pegou uma doença, e ele procurou médicos, ele procurou homens para tentar curá-lo, e aí ele foi amaldiçoado. Não que ele foi buscar um médico, não é esse o problema, é que antes de buscar o médico, antes de buscar a Deus, ele buscou ao médico. Então ele começou bem, ele começou fazendo tudo de bom, quando ele começou sendo como rei, mas num certo momento, ele caiu. Será que você se assemelha com esse? O rei Josafá, ele se uniu com quem Deus não aprovava. Então ele fez de tudo, começou sendo um ótimo rei, mas chegou num certo momento, ele se uniu com Acabe, e Deus não aprovava Acabe. Um outro rei, uma outra pessoa, Salomão. Chegou num certo momento, Salomão pediu sabedoria para Deus, mas no final, já sabe a história de Salomão, né? Ele casou com mil mulheres, concubinas e tudo mais, e ele se casou e ele colocou dentro da sua própria casa, né? Outros deuses, idolatria e tudo mais. Tem aquelas pessoas, aqueles que se redimiram, pessoas que se redimiram. Talvez eu quero que você se assemelhe, tente se assemelhar. Jacó começou mentindo, começou ele e a mãe dele ajudando ele a mentir. Ele passou por todo um processo, e depois, num certo momento, ele pediu perdão para o irmão dele. Tinha raiva do irmão dele, ele tinha ódio do irmão dele, né? Aliás, ele não tinha nada, ele tinha medo do irmão dele. O irmão dele queria pegar ele e queria matar. Mas ele mesmo, num determinado momento, depois ele sofrer, dele pagar tudo que ele fez, aí ele foi e pediu perdão para o irmão. Abraão, eu só estou falando de homens aqui que não tem muito sentido, né? Abraão, Jacó, né? Abraão, o homem segundo o coração de Deus, ele começou, aos 75 anos, Deus deu uma promessa para ele, e com 100 anos, ele foi o quê? Ele teve o filho. Mas antes disso, nesse intervalo, chegou num determinado momento, lá em Gênesis está falando que Deus falou para ele não ir para o Egito, ele foi. E não só ele fez isso, mas ele também deu a sua mulher para o faraó. Alguém se assemelha com isso? E tem aqueles também que nem se propuseram a tentar. Aquelas pessoas que não está nem aí, não tenta fazer nada. Nem de bom, nem de ruim. O que a Claudinete estava falando agora. Tem gente que trabalha, mas não tem nada. Tem gente que tenta conquistar alguma coisa, mas nunca tem nada. Num certo momento tem, mas depois acaba não tendo mais nada. O jovem rico, em Mateus está falando que quando Jesus encontrou com ele, com o jovem rico, Jesus falou assim, para ele assim, larga tudo e me segue. Ele preferiu as suas finanças, nem tentou. Esaú, que num determinado momento, ele entregou, ele vendeu assim de bandeja a sua primogenitura, aí depois aconteceu tudo aquilo. Esses somente são alguns casos, e eu quero só estou perguntando se você se assemelha a alguma dessas pessoas, ou seja, aquelas que começam bem, mas em um determinado momento param, aqueles que se redimiram, aqueles que nunca tentaram nada. Quem? Não precisa falar, mas você conseguiu se assemelhar? Talvez você não consiga, mas talvez, em algum determinado momento você começa a pensar, o que eu estou fazendo? Aonde que eu vou? Tem gente que não sai do lugar. Você viu esteira lá na academia? Esteira é aquele lugar que você corre,
você caminha, mas você não sai do lugar, porque a esteira está parada. E você fica lá, você anda 2 quilômetros, 3 quilômetros, mas parado, num lugar só, não sai daquele lugar. Tem gente que está na esteira, que não consegue sair do lugar, passa ano e ano, entra ano e está sempre, sabe, passando por dificuldade, sempre passando por destruição, nunca sai do lugar, nunca sai, sabe, tem alguma coisa. Então, será que você é uma pessoa dessa? Deixa isso daí no ar, e eu vou falar hoje sobre o que eu quero falar. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, por favor. Eclesiastes 10, 10. Diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se devem pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Obrigado, Marcos. Hoje está melhor que o Bruno. Gostei. Gostei. Estou começando a gostar de você, Marcão. Nossa, Bruno, ganhei. Bom, gente, aqui está falando que se estiver embotado o ferro, o que seria embotado? É afiado. E o que eu quero falar sobre isso? Às vezes, nós começamos a vir para a igreja. Oi. Eu sei. Eu vou chegar já. Obrigado, amor. Tá bom. Afiado seco. Então. Espera que eu vou chegar lá, espera aí. Muitas pessoas começam a vir para a igreja com uma expectativa. Quem aqui vem para a igreja com uma expectativa? Levanta a mão. 1, 2, 3. O restante só vem só. Aumentou, né? Tá, já está aumentando. Deixa eu fazer a pergunta. Quem é que vem para a igreja com uma expectativa? Agora aumentou um pouquinho mais. Agora, quem vem para a igreja só por vir? A Mili não, Mili. Você não, Milena. Quem é que vem para a igreja? Não tem nada a fazer em casa. Eu vou para a igreja lá ver aquele chato falando, aquele cabelo branco falando. Uma vez, eu fui numa visita essa semana, né? Não foi visita. Foi visita, né? Aí a mulher falou assim, eu vou naquela igreja hoje. Por quê? Porque apareceu lá no YouTube, lá enfim, redes sociais, porque o Cláudio Duarte vai estar lá. Aí a pessoa que me conhecia, né, falou assim, não, esse não é o Cláudio Duarte, não. Não, mas é o Cláudio Duarte, eu vou lá. Não, esse daí é o Ronaldo Duarte. Não. Mentira, né? Não. Mas me confundiram com o Cláudio Duarte. Eu falei assim, a diferença é que eu sou um pouco mais escurinho que o Cláudio Duarte, né? Essa é a diferença. O cabelo branco é o mesmo, mas a diferença é essa. Então, por que você vem para a igreja? Qual o seu objetivo de estar na igreja? Por que você se dá o luxo, né? Ou mesmo, por que você se esforça para sair da sua casa e vir para a igreja? O que você pensa em acontecer? Nós temos vários pensamentos. Cada pessoa tem um pensamento, cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem algo que quer alcançar. E o que você quer alcançar vindo para a igreja? Primeiro ponto. O que você quer alcançar? Segundo ponto. Seguindo a Deus. O que você quer? Aonde você quer chegar? Entendendo que Deus fala com você, entendendo que você tem que falar com Deus. Aonde você quer chegar? E mais uma coisa. O que você pretende fazer quando realmente você já vir para a igreja, você vê que realmente Deus está falando com você, e de repente, você toma atitudes que não são
adequadas com aquilo que Deus quer que você tome. Ou seja, você ouve Deus falar com você? Ou você toma as decisões por si só? Você ouve Deus falar exatamente o que você tem ou não o que fazer? Ou você vai tomando as decisões que vão tomando e tudo mais? Porque muitas pessoas vão tomando as decisões por tomar. Vão fazer das coisas por fazer. Aí depois chega num determinado momento, acaba se estrepando, acaba tomando, sabe, alguns golpes, quando a Claudina falou a respeito de golpes, algumas decisões diferentes daquilo que Deus não estava pedindo para você tomar, algumas coisas querendo fazer por fazer, mas chega num determinado momento, acaba se estrepando, acaba, sabe, caindo no buraco. Então, esse texto está falando aqui o seguinte: se estiver embotado o ferro, embotado na grande realidade, é algo que perdeu, é o ferro que perdeu o fio. Embotado quando você pega um machado, e você usa em excesso a sua força, é o que está dizendo o texto aqui, em excesso a força, é porque o machado não está amolado da forma que deveria. Então eu quero te perguntar hoje para você você já amolou o seu machado para você tomar decisões? Você já amolou o seu machado nesses dias, hoje, agora, referente à sua vida? Você amolou o machado para tomar as decisões corretas, de acordo com o que tem que ser tomadas? E aqui está falando que se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve impor mais forças. Tem pessoas que colocam muita força em caminhar com Deus. Tem pessoas que colocam muita força em ouvir Deus. Começa, sabe, muita força, que eu digo assim, é no sentido de qualquer coisa está afastando ela. Qualquer adversidade, qualquer tipo de situação, afasta a pessoa. Tem pessoas que não têm propósitos. E não é só propósito, mas tem pessoas que chegam num determinado momento, quando recebe alguma notícia, quando recebe alguma repreensão, porque nós somos repreendidos todos os dias por Deus. Nós somos chamados a atenção todos os dias por Deus. Deus fala conosco todos os dias. E se nós não conseguimos ouvir a Deus, e se nós não fazemos aquilo que Deus pede para que nós possamos fazer, nós vamos só tomar decisões erradas. Como é que está o seu machado no seu trabalho? Como é que está o seu machado na sua vida financeira? Como é que está o seu machado na sua vida pessoal, no seu casamento? Como é que está o seu machado na sua criação, na criação do seu filho? As decisões que você está tomando, você afiou o machado para tomar a decisão que você tomou? Queridos, é muito fácil desistir das coisas. É muito fácil desistir de coisas, sabe? Às vezes a pessoa está chegando já no final, está chegando já no objetivo, mas porque um obstáculo aconteceu, ela desiste. Tem pessoas que estão caminhando para chegar até o objetivo, mas não tem forças de chegar até o final, porque algum tipo de obstáculo fez com que ela desistisse. Ela não tem forças para continuar. Ela não tem forças para ouvir, sabe, para tentar resolver a situação. É por isso que tem tantas pessoas no mundo, estou falando na igreja, no sentido geral, que desistem facilmente de tudo. Pessoas que abandonam. Sabe aquele negócio do primeiro amor? Aquela coisa que, hoje eu conheci Jesus, que maravilha. Mas passaram 2, 3 meses, a pessoa já não tem mais aquele mesmo sentimento. Por quê? Porque eu cheguei na igreja um dia e a cadeira estava suja.
Eu acho um horror a cadeira suja. Porque um dia eu cheguei e fulano de tal falou que meu cabelo estava desarmado, ou armado, seja lá o que for, e eu não gostei daquela situação. Muitas pessoas abandonam a Deus por coisas insignificantes, e acusam a Deus, muitas vezes. Por quê? Porque a grande realidade sabe, porque eu vou fazer o que na igreja? O que eu vou na igreja fazer o quê? Sabendo que eu sou igreja. Cada um de nós somos uma igreja. E nós estamos num local onde nós juntamos todas as igrejas para falar única e exclusivamente com um Deus que toma conta dessa igreja. Mas aí, o nosso machado está não afiado. O nosso machado está cego. E aí nós usamos força excessiva para poder continuar. Nós usamos forças excessivas para poder caminhar. O meu sogro, ele falava um negócio que eu achava muito interessante. Ele falou assim, ó, a vida é dura para quem é mole. Eu achava muito interessante ele falar isso daí, porque ele falava assim, ó, a vida é muito dura, mas para a pessoa mole. Pessoas que não conseguem superar obstáculos. Pessoas que não conseguem sair de situações difíceis, que se abalam facilmente, que voltam atrás por qualquer motivo. E aqui está falando a respeito de você amolar o seu machado, para você realmente superar obstáculos na sua vida. Está falando de amolar o machado, para você saber que aquela situação que você está vivendo agora, pode ser difícil, mas ela vai passar no nome de Jesus. Está difícil de superar, está difícil de suportar. Mas eu sei que eu tenho um aliado, não um aliado, eu sei que eu tenho um comandante que vai me tirar dessa situação. Mas muitas pessoas não confiam, mas só confiam na sua bala. Eu há muito tempo atrás, a gente discutia muito, eu e a Claudineia, porque ela chegava para mim e falava assim, negócio do dízimo, né? Falava assim, ó, eu vou dar o dízimo, vou pegar o dízimo seu, tal, não sei o quê. Isso bem no início, né? Aí depois mudou, só vou contando. Aí eu falava com ela assim, não vou dar dízimo não, porque eu não queria dar dízimo. Aí depois ela falava assim, vamos para a igreja. Eu falei assim, não vou para a igreja. Por que não vai para a igreja? Não, porque eu tenho que trabalhar. Tinha dia de igreja que não podia, que eu tinha que trabalhar. Então, tudo eu colocava em cima do trabalho, do meu trabalho. Eu dizia o seguinte, você acha mesmo que eu vou deixar de fazer algo para ir para a igreja, para arrumar a igreja, para fazer isso ou aquilo na igreja? Eu tenho meu trabalho. Quem é que vai sustentar minha casa? Quem é que vai trazer comida para minha casa? Quem é que vai me dar sustento para os meus filhos, se eu não trabalhar? Mas só que eu esquecia de uma coisa, eu não sabia de uma coisa, porque quem deu o trabalho para mim, quem deu aquela disposição de eu trabalhar, foi o próprio Deus. E se Ele tira essa disposição, e se Ele tira esse trabalho, eu não tenho para onde ir. Sabe, amolar o machado, queridos, é você saber que, se você está numa empresa, é você entender que aquela empresa, quem deu para você foi Deus. É você saber que a família que você tem, quem deu foi Deus. Os filhos, quem deu foi Deus. Quem pode dizer amém? Então, você tem a obrigação de saber que, como Deus deu, Ele vai sustentar a sua família, Ele vai sustentar o seu trabalho, Ele vai sustentar as suas finanças, no nome de Jesus. Sabe que a gente precisa parar de ter medo. A gente precisa parar de ter medo. Tem horas, tem momentos em nossa vida que a gente tem que dar uma parada e amolar esse machado. Porque não é força que você corta um tronco.
é o machado bem amolado, bem afiado, que você consegue fazer o corte. E muitas vezes as pessoas têm preguiça de parar para afiar o machado. E essa preguiça, ela nada mais é que a preguiça de orar. A preguiça de falar com Deus. Sabe, aquele negócio, você ora, sim, eu oro. Você lê a Bíblia, sim, eu oro, eu leio a Bíblia. Você fala com Deus, sim, eu falo com Deus, somente nos momentos que é interessante para mim. Eu não sei quem é que está passando por dificuldades hoje, eu não sei quem é que está passando por necessidade hoje. Talvez até você esteja passando por uma dificuldade muito grande hoje. Mas você já pensou uma coisa, queridos? Teve um dia, agora recente, na sua vida, que você recebeu uma bênção. Quem recebeu uma bênção aqui, recentemente? E por que você esqueceu da bênção que Deus deu para você, e agora você está tão preocupado, e você está tão dominado pelo desânimo que quer desistir de tudo? Por que agora, que surgiu um obstáculo na sua vida, você está querendo desistir e ir embora? Eu não estou falando estou falando de ir embora no sentido de você abandonar Deus, queridos. Tem gente que fala assim, quer saber? Eu não quero saber mais de igreja, não. Eu não quero saber mais disso, aquilo. Não, eu quero ir embora. Eu quero parar. Eu lembro que no exército, né? Eu lembro que teve uma parte, um momento no exército, que a gente andava, corria, né? 42 quilômetros. Era uma corrida mesmo, de 42 quilômetros, era uma maratona. E eu participei dessa maratona, 42 quilômetros. Só que chegou num determinado momento, quando era uns 15 quilômetros mais ou menos, eu já estava era um sol tremendo, a minha língua estava lá longe, né, da boca, estava quase morrendo. E eu estava na frente, não estava muito distante, não estava bem na frente, mas eu estava bem na frente. Aí chegou num determinado momento, eu comecei a enfraquecer. Quem aqui já correu bastante e começou a dar cãibra em todo lugar do corpo? Alguém já aconteceu aqui? Dá cãibra em tudo quanto é lugar. E eu não conseguia. Teve uma hora que parou, travou mesmo. Aí eu parei no meio da rua, onde eu estava, deitei no chão, estiquei as pernas e os braços para poder passar a cãibra, para poder voltar a correr. Só que o detalhe é que quando eu parei, todos aqueles que estavam atrás de mim passaram à minha frente. Aí quando eu levantei, todos aqueles que estavam atrás de mim já estavam bem lá na frente. Resumindo, eu tive que correr bem mais para poder alcançar aqueles. Sabe, tem gente que já está chegando na boca do gol e está desistindo das bênçãos, queridos. Tem gente que está chegando ali próximo, mas está desistindo facilmente por bobeira. Tem gente que, sabe, mas até agora fiquei esperando, até agora, daí, aconteceu. Você vai desistir agora? Tem gente que, quando eu falei no início, tem gente que vem para a igreja e não olha para fulano porque tem raiva de fulano. Sabe, por que você não gosta dele? Não sei, eu sei que eu olhei para a cara dele, eu não vou muito com a cara dele não. Mas nem sabe por quê. Nem sabe por quê. Obstáculos. Porque ouviu alguma coisa, alguém falar e não gostou. E a igreja tem culpa. E Deus tem culpa. E aí não vai adiante. Aí não consegue. A criação de filhos. Nós estamos num trabalhar agora de criação de filhos. A Claudinete estava falando agora, tem um monte de crianças aqui que choram. Quem tem criança aqui que chora? Levanta a mão. 1, 2, 3. Chora. Mas é criança, queridos. Agora, se você estivesse chorando, você tinha que apanhar. Você mãe e você pai. Mas é o bebezinho. O que você tem que fazer com o bebê? Coloca uma mordaça na boca dele. Não faz isso não. Você tem que saber criar. Mãe, pai, saibam criar os seus filhos. Não é o que a gente está aprendendo. Ensina os seus filhos da melhor forma possível. Agora, ensinar não é fazer o seguinte, deixa eu falar aqui para você, mãe e pai, olha aqui para mim, Felipe agora pequenininho, que não está nem falando ainda, nem rindo, a Manu também, que também
tá? Mas, né? Olha aqui, deixa eu falar como é que é mãe e pai. Olha aqui, ó. Porque eu já tive 3 filhos. Eles são grandinhos agora, mas eles eram pequenininhos também. Era do tamanho dos seus, né? Não precisava bater. Era só conversar. Ó, mamãe está falando uma coisa, entenda bem. E não é que eles entendiam, você entendia, Bruno? O Pablo entendia, o Nado entendia também. É só conversar. Ah, mas eu já conversei um monte de vezes e não aprendeu. Quantas vezes Deus já falou com você e você não aprendeu? E você já é adulto. Deus fala todas as vezes e você não ouve. E você acha que a criança tem que ouvir do dia para a noite? Queridos, saber cuidar, saber criar, saber fazer as coisas. Dá uma paradinha, afia o seu machado, aprenda. Vai buscar conhecimentos, não vai buscar conhecimentos aí na internet que fala de psicologia, de não sei o que lá, nada disso não. Vai procurar a palavra de Deus que Ele vai te ensinar a você cuidar do seu filho. Cuidar das suas finanças. Ah, eu estou quebrado financeiramente, eu estou arrasado financeiramente. Você vai se matar, querido, porque você vai se matar, vai virar mendigo, vai pedir esmola na rua. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como não tinha uma música antiga que falava. Sacode a poeira, sabe, continue, a vida não acabou, a vida só deu uma paradinha, só deu um probleminha, só, nada mais que isso. Mas a partir de agora é só você se levantar, é só você acreditar na palavra de Deus. Se você não tem alguma resposta para você dar continuidade, veja aqui no manual da vida. Para de se achar coitadinho. Para de achar que está tudo perdido. Para de entregar os pontos. Não pode, não posso. Fala assim comigo assim, eu não posso. É só um que falou, agora fala mais todo mundo agora. Eu não posso entregar os pontos tão facilmente. Sabe, começa a falar isso daí constantemente com você mesmo. Não vai entregando os pontos assim barato não, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que com 60, 50, 55 anos entrega os pontos. Vive numa cama até morrer. Tem gente que com essa idade se entrega pensando que já vai morrer, porque já não quer mais viver. Mas só que tem um detalhe. Tem muitas pessoas que passam 60, 70, 80, 90, vai morrer com lá quase 100 anos de idade. Mas ela queria morrer com 50. Se entrega. A criança, você vai falar com a criança, você está educando o seu filho, você fala uma vez, a criança não ouve. Ah, quer saber? Uma vez nós tínhamos aqui uma pessoa que tinha filhos, né? E um menino que ele tinha, o menino na época, eu lembro até hoje, tinha 12 anos de idade. O Bruno vai lembrar, a Claudiné vai lembrar. Tinha 12 anos de idade. Aí um dia, falamos para ele assim, escuta, seu filho, fala com ele, porque nós ficamos sabendo que ele estava mexendo com drogas, 12 anos de idade. Aí, qual foi a resposta do pai? Eu já ensinei tudo para ele. Ele já tem idade suficiente para saber o que ele quer. 12 anos de idade, tem idade suficiente. Sabe, amados? Não entrega os pontos. O seu relacionamento com a sua esposa. Tantas pessoas entregam os pontos do relacionamento com a esposa. Eu não aguento mais falar com essa mulher. Eu não aguento mais falar com esse marido. Eu não aguento mais esse casamento. Sabe, tem mulher que já está querendo desistir, homem que está querendo desistir. Não é para desistir, é para continuar. Não é para desistir, é para entender que Deus tem um propósito para o seu casamento. E Ele está ensinando você
a como se relacionar com sua esposa, a como se relacionar com seus filhos. Sabe, responsabilidade no trabalho. Tem gente que tem o seu trabalho, mas é irresponsável. Chega atrasado. Sabe, quem tem aqui empresa aqui, que tem funcionários, sabe, dá mau exemplo, fala que vai chegar às 8, chega às 9. Tem tanta gente que é atrasado o tempo todo, que não tem compromisso. Queridos, tudo isso faz parte de quê? De você se desenvolver. Deus muitas vezes está te ensinando alguma coisa, e às vezes você perdeu algo hoje por conta do seu mesmo tratamento com a sua vida. Talvez hoje Deus, se você hoje não tem algo que você perdeu, que era tão importante para você, mas Deus quis ensinar alguma coisa para você. Não é Deus que quis que você entrasse no buraco, não é Deus que não, é muitas vezes, a maioria das vezes, quem entra no buraco somos nós mesmos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, muitas vezes, é você que entra no buraco. Não é Deus que coloca você lá, não. É você que entra. Atos capítulo 6, versículo 1. Diz assim, ó. Põe aqui, Ana, por favor. Diz assim, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O que aconteceu aqui? No tempo lá dos apóstolos, a igreja começou a crescer. E aí houve um desentendimento. Os gregos começaram a reclamar dos hebreus. E começaram, sabe, a dizer que as suas mulheres estavam sendo desprezadas. Veja só, crescimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando existe algo que em você Deus está fazendo crescer, sempre vem, sabe, os momentos difíceis. O crescimento faz com que venha responsabilidades. Se você tem uma empresa que ela hoje tem 5 funcionários e amanhã vai ter 20 funcionários, cresceu, não cresceu? Mas a responsabilidade é maior. Você tem que trabalhar mais. A igreja, aqui está falando que a igreja, naquele momento, ela estava crescendo. Aí os gregos começaram a reclamar com os hebreus. E o que os apóstolos fizeram? Os discípulos fizeram? Eles pararam, falaram assim, ó, nós vamos escolher 7 discípulos, e esses 7 vão começar a dominar a igreja, porque nós vamos fazer algo melhor, nós vamos orar para poder trazer a palavra para vocês. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos que parar, aonde nós paramos, para poder dar continuidade de uma forma melhor. E hoje eu estou propondo a você dar uma parada, para você dar continuidade de algo, com algo diferente na sua vida, com mais experiência. Deus está fazendo com que você aprenda. Deus está querendo que você aprenda nos obstáculos, nos momentos difíceis, para que você dê continuidade e para que Ele possa fazer com que você atinja o alvo que você quer atingir no nome de Jesus. Quem aqui tem um alvo? Quem aqui tem um objetivo? E para chegar nesse objetivo, tem que estar com Deus, tem que ouvir a Deus, porque você sozinho não vai conseguir. As coisas não vão acontecer com você dando as cabeçadas, sozinho. Não adianta você querer fazer as coisas sozinho, uma hora você vai se estrepar. E para finalizar, eu vou pedir para o Bruno já vir aqui. Diz assim, Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes, em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Deus está falando aqui que se você se convertendo de verdade,
você repousaria, porque Deus daria a você a liberdade de você dar continuidade na sua vida. Deus está querendo dar liberdade, dar condição para você crescer mais e mais, financeiramente, como família, criação de filhos, no seu trabalho. Deus está querendo dar mais para você, mas a única coisa que você precisa fazer, é o que está dizendo aqui, ó, se você se converter, você vai, repousar, porque Deus vai dar o caminho para a sua vida no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Repousar significa ficar tranquilo. Deixa Deus caminhar, deixa Deus fazer, deixa Ele abrir as portas. É Ele que vai abrir as portas. E se você confiar que Ele vai fazer isso, Ele vai fazer no nome de Jesus. É uma questão só de você abrir abrir o seu coração e deixar que Deus entre no seu coração de uma maneira definitiva. Quem pode dizer amém? Fala assim, ó, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar o meu comportamento. Quem aqui é nervosão? Já perguntei a última vez, mas quem aqui é nervosão? Só tem um, Daniel. Tem mais algum nervosão aqui? Qualquer coisinha está estourando? Qualquer coisinha está estourando. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Você ser nervosão ou não ser nervosão, vai adiantar alguma coisa? Vai resolver alguma coisa se você for nervosão? Vai resolver alguma coisa se você começar a dar chute no seu gato, dar chute no cachorro, jogar pedra nos cachorros do vizinho? Vai adiantar alguma coisa isso daí? Vai adiantar sim. Uma vez eu lembro que nós íamos de uma mini vigília, muito tempo atrás, de uma casa de uma pessoa, aqui em cima no Amélia, e a Claudineia tinha mania de ficar, vinha um cachorrinho, né, o cachorro, ela fazia assim, ó, ia atrás do cachorro assim, querendo assustar o cachorro, né? Aí um dia, era umas 3, 4 horas da manhã, tinha um chihuahua, desse tamanhozinho assim, o tamanho da minha mão, chihuahua. Aí ele começou a latir, era madrugada, né, latir. Aí a Claudineia, ela, para fazer gracinha, foi para cima do chihuahua. Bom, resumindo, o chihuahua correu atrás dela, e de mim também. Desse tamanhozinho, o cachorro correu atrás da gente, fez a gente correr. E não só isso, ela tinha R$50 no bolso e perdeu. Tropeçou, caiu, perdeu R$50. No dia seguinte, veio uma pessoa na igreja, era sábado, né? No dia seguinte, domingo, na igreja, a pessoa veio para a igreja. Eu quero contar um testemunho. Eu estava passando na rua, aí de repente eu olhei para o chão, eu vi R$50. Queridos, não adianta você querer assustar o diabo. Não adianta você querer assustar o diabo sozinho. Você vai ser envergonhado. O diabo vai te fazer correr. Se ele fizesse, você sai correndo. Mas se você estiver embasado na palavra de Deus, você pode falar assim, você está expulso da minha vida, você está expulso do meu casamento, você está expulso das minhas finanças, você vai agora no nome de Jesus. Sair agora, em nome do Senhor Jesus. Se você estiver embasado na palavra, queridos, você não vai perder R$50 igual a Claudineia. Você vai achar R$50, você vai achar R$100, você vai achar R$1 milhão. Você vai olhar para suas contas e você vai ver lá a sua conta aumentar, porque você está embasado na palavra de Deus. Se você olhar para Deus, olhar somente para Ele e acreditar nele, Ele vai abrir as portas dos céus na sua vida no nome de Jesus. Somente você. Mas para de ficar querendo desistir. Para de querer desistir das coisas. Para de voltar atrás em tudo que você toma decisões. Para pensar. Afie o seu machado de uma forma tal que você não vai precisar de força para poder
quebrar aquela lenha. Você vai precisar somente de qualidade. Você vai ter a lenha que você quiser, sem fazer força, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor. Tem alguma música de afiar maçã aí? Não. Feche seus olhos e começa a pensar no tipo de pessoa que você é. Se você é do tipo daquela pessoa que desiste facilmente das coisas, se você é o tipo daquela pessoa que sabe, que se redime todas as vezes que você comete alguma gafe, algum erro, ou se você não está nem aí, você não toma nenhuma posição em nada, que tipo de pessoa que você é, amado? Feche seus olhos e comece a imaginar. Eu queria que você começasse a falar com Deus agora, falar assim: Senhor, eu não quero mais sofrer desse jeito, eu não quero mais, Pai. Sabe, fica pensando e desistindo todas as vezes. Eu não quero desistir daquilo que eu tenho de propósito na minha vida. Senhor, eu não quero desistir. Senhor, eu quero dar continuidade. Se você é empresário, queridos, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Coloca a sua mão no seu coração se você é empresário. Pode pôr aí os meninos aí, o Lázaro, a Elaine, você é empresário. Eu quero declarar na sua vida que se você acreditar na palavra do Senhor, os seus negócios vão aumentar de uma forma sobrenatural, no nome de Jesus. Se você não tinha funcionário ou tem funcionário, você vai ter que dobrar, porque Deus vai aumentar de uma forma tal que você não vai dar conta sozinho. Creia nisso e coloca isso. Creia nisso e coloca isso como sendo algo que Deus vai fazer a partir de agora na sua vida. Ele vai, se você simplesmente o obedecer, se você abrir o seu coração, se você o ouvir. Deus pode todas as coisas. Eu não digo que vai começar a partir de amanhã, que pode começar. Eu não digo que vai começar daqui a um mês, que pode começar. Mas eu digo uma coisa: Deus vai fazer no nome de Jesus. Crê nisso. Se você está com problemas financeiros, comece a acreditar que agora Deus vai abrir as portas do céu sobre a sua vida. Se você está com problema do seu casamento, dos seus filhos, veja Deus agindo, veja Deus trabalhando, veja Deus transformando. Começa a olhar lá na frente e começa a ver o agir de Deus sobre as suas vidas. Mas deixa Deus fazer, não tenta fazer sozinho. Começa a declarar a vitória sobre a sua vida, sobre a sua família, as suas finanças. Começa a declarar.
Escuta o que eu vou falar aqui, queridos, para terminar. Malaquias capítulo 1, no versículo 6 diz assim: o filho honrará o pai e o servo o seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes: em que desprezai nós o teu nome, Senhor? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado isso? Que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Deixa eu falar uma coisa, amados. Aqui está falando que o sacerdote usa um pão desprezível para oferecer de sacrifício ao Senhor. E aqui está falando a respeito de honrar o pai, honrar a mãe, honrar os irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Enquanto você não honrar as pessoas que devem ser honradas, a sua vida sempre vai ser assim, ó, como se fosse, quem já viu aquele como é que fala? Onda. Um dia está bem, outro dia está mal, outro dia está bem, outro dia está mal, outro dia está bem, outro dia está mal. Você tem que honrar o seu pai, se você tem pai, honrar sua mãe, honrar o seu irmão, honrar as pessoas que estão próximas a você, porque se você despreza, é como se você estivesse oferecendo a Deus algo desprezível. Problemas todo mundo tem, situações difíceis todo mundo tem, mas se você partir para a desonra, não tem como Deus fazer algo por você, porque a única pessoa que pode realmente mudar essa história é você mesmo. Então, se você tem problemas com alguém, resolva imediatamente, não deixe para amanhã. Se você tem problemas de relacionamento, resolva, porque essa palavra diz: honra o filho, honra o pai, o servo o seu senhor. E aqui Deus está falando assim: se eu sou seu pai, onde está a minha honra? O próprio Deus está falando: se eu sou o seu Deus, aonde que está a minha honra se você não me honra? Se você faz o que você quer, se você, sabe, muda totalmente, e a todo momento você muda suas ideias, seus pensamentos, você foge, você some, você não fala comigo, é Deus falando aqui com o povo dele. Honrar o pai, honrar a família, honrar os seus irmãos. Deus está pedindo, está falando, e aqui no versículo 7 fala assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Aí você diz: em que havemos profanado contra o Senhor, Senhor? Você me oferece pão imundo e você quer agradar a Deus com isso? Está na hora de nós mudarmos, está na hora de nós oferecermos pão de verdade, pão novo, honrarmos o nosso Deus, honrarmos a nossa vida, honrarmos o nosso trabalho, nossos irmãos, nossa família, esposa, filhos, pai, no nome de Jesus. Feche seus olhos, levanta suas mãos, nós vamos orar e terminar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra não seja uma palavra que fique somente gravada, mas que nós possamos levar isso adiante. Que nós possamos, Pai, sim, afiar o nosso machado. Que nós possamos, sim, Senhor, afiar o nosso machado, para que nós não precisemos mais usar da força para quebrar as lenhas, mas sim usar do teu poder sobre as nossas vidas, no nome de Jesus.
Queridos, eu queria que você abraçasse pelo menos umas 10 pessoas aí. Em nome de Jesus.